Então, dando continuidade, nós vamos corrigir agora as páginas 173 a 175, que diz respeito ao emprego dos pronomes relativos. De todos os pronomes relativos, o que é o mais empregado? O computador consegue ler sonhos em tempo real. Cientistas japoneses criam técnica para enxergar o que uma pessoa vê enquanto está sonhando. Pela primeira vez na história, cientistas conseguiram penetrar no mundo dos sonhos e enxergar o que uma pessoa vê enquanto ela está dormindo. A nova técnica, que combina dois exames de mapeamento do cérebro e um computador inteligente, foi desenvolvida por cientistas de 5 universidades japonesas, que em 2018 já tinham criado uma técnica para ler a mente de pessoas acordadas. O computador aprendeu e se tornou capaz de analisar as ondas cerebrais em tempo real e determinar, com 80% de precisão, o que uma pessoa está vendo durante o sono. Em sua opinião, a leitura dos sonhos de uma pessoa traria que tipo de benefícios para a humanidade? Aí, no caso, é muito pessoal essa resposta, né? Aí aqui até coloca uma possibilidade, que você pode ajudar a entender por que sonhamos, né? Qual realmente a função de um sonho para o ser humano, né? Talvez ajudasse nesse sentido. Então, talvez, não sei, alguma doença do sono, né? Tem gente que tem insônia forte que acaba provocando outros problemas. Qual é o termo antecedente e a qual se relaciona cada pronome relativo destacado no texto? Vamos aos pronomes destacados no texto. Um é esse que aqui, né? Ó. A nova técnica que. Então, esse que aqui diz respeito à técnica. A nova técnica que combina dois exames. Essa técnica aqui. E o outro que é esse aqui, ó. Foi desenvolvida por cientistas de 5 universidades japonesas, que em 2018 já tinham criado. Então, obviamente que esse que está relacionado aos cientistas dessas universidades japonesas aí. Ele está sempre relacionado, né, a algo que veio antes, a um termo antecedente, como aqui está dizendo. Letra C. Releia e observe. Cientistas japoneses criam técnicas para enxergar o que uma pessoa vê enquanto está sonhando. Pronome demonstrativo, o é igual a aquilo, precede o pronome relativo que. Né? A segunda oração subordinada, em que aparece o pronome que, pode ser entendida como enxergar aquilo que uma pessoa vê. Nesse caso, com que palavra esse pronome relativo se relaciona? Então, obviamente, né, que esse que está relacionado ao, como ele fala bem aqui, ó, cientistas japoneses criam técnica para enxergar o que uma pessoa vê. Exatamente, está relacionado a esse o aqui, não é? Que é aquilo que a pessoa vai ver. Não é isso? Então, os alunos têm que entender, como aqui está dizendo, né, que esse O é aquilo, ou seja, o objeto, a cena em que a pessoa vai ver. Esse que está relacionado a esse U, e esse U é exatamente sobre o que as pessoas vão ver. Releia este período do trecho e observe o uso do pronome relativo nele. A nova técnica que combina dois exames de mapeamento do cérebro e um computador inteligente foi desenvolvida por cientistas de 5 universidades japonesas. Nesse período, há uma oração subordinada intercalada à oração principal, ou seja, a oração principal sofre uma interrupção e continua após essa subordinada. Qual é ela? Então, se você olhar aqui o exemplo, gente, diz assim, ó, a nova técnica que combina dois exames de mapeamento do cérebro e um computador inteligente foi desenvolvida. Então, a oração principal ela começa aqui, ó. A nova técnica foi desenvolvida por cientistas de 5 universidades japonesas. Mas eles colocaram essa oração subordinada aqui no meio, entre vírgulas, ó. Começa aqui e termina aqui. Ela está intercalada, ela está no meio da oração principal. Então, a oração principal começa aqui, a nova técnica, e termina aqui, foi desenvolvida. E a oração subordinada, que ele está perguntando qual é a oração subordinada, ela está aqui, ó, começando aqui com o que combina dois exames de mapeamento do cérebro e um computador inteligente. Que posição ocupa o pronome relativo nesta oração e a que palavra
ou palavras remédios. Então, veja que o pronome está iniciando, né, a oração. Está bem no começo, ó. Que combina o pronome relativo que. Ele inicia essa oração aqui subordinada. E ele está referindo a quem? A essa nova técnica. A nova técnica que combina. Então, esse que está relacionado a essa nova técnica aqui, que é um termo antecessor. Como ficaria o trecho acima se você quiser substituir o pronome relativo que por o qual? Veja que agora é a nova técnica. Ele quer que você tire o que e bote o qual, não é? Só que a nova técnica é no feminino. Então, a nova técnica, a qual, é só isso. Combina dois exames, o restante é igual. Alguns pronomes relativos são quem, faz referência a pessoas, seres humanos, entidades personificadas, onde sempre indica lugar, pode ser substituído por em que, no qual. O qual, a qual, os quais, as quais, concorda gênero e número com o termo a que se refere, né? Como eu falei na questão anterior. Como a nova técnica era feminino, ficou a qual. A segunda questão, ela traz esse trecho de uma matéria. Comportamento de abelhas transforma colmeia em superorganismos, diz cientista. As abelhas sempre estiveram entre os insetos preferidos de quem é chegado numa utopia. Independente da orientação política, né? Ideólogos de esquerda e de direita costumavam louvar com o mesmo entusiasmo a sociedade perfeita dos bichinhos. Porque nós, humanos briguentos individualistas, não conseguimos seguir o exemplo delas? A razão é muito simples, argumenta um biólogo alemão no novo e fascinante livro. Uma colmeia é muito mais do que uma sociedade perfeita. As colmeias, diz ele, estão mais para um único grande organismo, cujos braços, pernas e estômago são as abelhas operárias, e cujos órgãos sexuais são a rainha e os zangões, únicos indivíduos que chegam a se reproduzir em toda aquela massa de dezenas e milhares de zumbidoras. Na verdade, o superorganismo chamado colmeia se comporta como uma bactéria, já que se reproduz por divisão simples. Quando chega ao limite de sua capacidade de crescimento, milhares de operárias, lideradas pela rainha, simplesmente migram para outro local, recriando uma cópia da antiga colmeia. Desse ponto de vista, pode ser que as colmeias são imortais. Por que se afirma no trecho que colmeias são organismos imortais? Nós vimos aqui no finalzinho, né, que elas estão sempre se renovando. Inclusive, quando uma colmeia chega ao seu limite de crescimento, aqui no finalzinho do texto, o que acontece? Elas simplesmente, a rainha parte para outro lugar e cria uma outra colônia, e assim sucessivamente. Então elas não morrem nunca, estão sempre se renovando. A colmeia é descrita por um biólogo alemão como um único organismo. Nesse contexto, que correspondência os pronomes relativos cujo estabelecem relação a esse organismo? Se você observar aqui no texto, né, esse cujo está dizendo, ó, que braços, pernas e estômagos são das abelhas operárias e os órgãos sexuais, as rainhas e os rangões. Esse cujo ele sempre indica posse. Posse. Então, qual é a posse que ele está trazendo aqui? Braços, pernas e estômagos são das operárias e os órgãos sexuais das rainhas e zangões. Que relação o pronome estabelece com essas expressões de causa e de posse ou semelhança? Acabei de dizer que o cujo, nesse caso, está trazendo uma ideia de posse. Porque o pronome cujo foi empregado no masculino plural nas duas ocorrências? Ora, está perguntando por que o cujos está no plural. Porque o cujos, ele está... Porque o cujo, né, ele refere-se a braços, pernas, estômago. Ou seja, ele está aqui em relação a braços e pernas que estão no plural. Como tem braços que está no masculino, ele vai para o masculino. Se tivesse todos no feminino, ele iria para o feminino. Então, o cujo está concordando aqui, né, com as palavras que ele se relaciona. Braços. Terceira, leia o trecho que trata sobre o apartheid, um regime político ocorreu na África do Sul entre 1948 e 1993. Entenda o apartheid, regime racista contra o qual Mandela lutou. Política segregacionista vigorou
na África do Sul, 1948 e 1993. A época foi marcada por separar cidadãos pela cor da pele. Durante o Apartheid, que vigorou por mais de 40 anos, imperava na África do Sul uma política oficial de segregação dos cidadãos segundo a cor de sua pele, em que a minoria branca dominou a maioria negra. Mandela é considerado um ícone justamente porque o país das algemas desse regime para uma democracia multirracial. Conhecido como Mandiba, ficou preso durante 27 anos devido à luta contra o regime da minoria branca e ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1993 por combater a discriminação racial. Foi eleito em 1994 o primeiro presidente negro da África do Sul nas primeiras eleições multirracionais sul-africanas. O que você sabe sobre o Apartheid? Então, mesmo que você nunca ouviu falar, não sei, no Apartheid, né? Ou talvez no Nelson Mandela, mas você tem que saber que foi um regime, como foi dito ali, que ocorreu na África do Sul, que é o país mais ao sul da África, em que a minoria branca ela oprimia uma maioria negra. Então, a maioria das pessoas na África do Sul era negra, mas eram oprimidas pela minoria branca. Isso é chamado de apartheid. Ó. Apartado. Existia uma diferença, uma separação. Nelson Mandela ficou conhecido no mundo inteiro, chegando a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. O que explica esse reconhecimento? Então, novamente, né, vocês lembram que a gente acabou de ver aí, né, que era um regime segregacionista terrível. Então, ele lutou contra esse regime. Inclusive, ficou mais de 20 anos preso, 27 anos preso. Então, por isso que ele ganhou esse prêmio por conta da luta dele contra esse regime, contra o apartheid. Ele é o título da matéria. De que modo o sentido da proporção contra está ligado ao assunto e por que foi utilizado antes do pronome relativo? Aí o título é, ó, Entendo o apartheid, regime racional contra o qual Mandela lutou. Veja, está aqui o contra e está aqui o pronome o qual, né, que ele está se referindo lá. Então vamos voltar. Então ele está perguntando de que modo o sentido da proporção contra está ligado ao assunto, né? É porque assim, o contra está ligado a quem? Ao verbo lutar, né? Quem luta, luta contra. Então é por isso que, ó, lutar contra algo, alguém. O pronome relativo pode vir antecedido de diferentes preposições de acordo com a regência do verbo da oração que introduz. Veja um exemplo. Impossível, eu também pensava. Mas fui a Portugal e lá encontrei a escola em que sempre sonhara, a Escola da Ponte. Me encantei vendo o rosto e o trabalho dos alunos. Havia disciplina, concentração, alegria e eficiência. Então, se você observar bem, ele vai analisar esse que aqui. Ó. No português do Brasil, é cada vez mais frequente a omissão da preposição diante das palavras que. Nas ocasiões mais formais, porém, fique atento e utilize a preposição exigida pelo verbo de acordo com a norma padrão, como se exemplifica no texto ao lado. Com que sempre sonhei. Então, fui a Portugal, lá encontrei a escola com que sempre sonhara. Ok, são essas as questões. Ah, não, ainda tem essas aqui, meu Deus. Desculpa, vamos lá. Agora, o pronome onde, né? Prévia do Salão do Móvel de Milão 2018. O principal acontecimento do design mundial está para começar. O Salão do Móvel de Milão 2018 retorna em cena entre os dias 17 e 22 de abril. Como sempre, chega com um programa rico de novidades e eventos para os mais de 300 mil visitantes vindo de 4 cantos do planeta. No Salão do Móvel se reúne o que de melhor existe no design, aliado à tecnologia de ponta, sustentabilidade, criatividade e versatilidade. É um momento onde somos chamados a lançar um olhar aprofundado sobre o futuro. Também é uma excelente oportunidade de entrarmos em contato com as ideias mais interessantes que estão sendo apresentadas ao redor do mundo no que se refere a estes temas. Então, por que o evento comentado é importante para as pessoas que se interessam sobre o assunto? Aqui está dizendo muito claro, né, que é um evento mundial, de abrangência mundial, que vai trazer novidades, né, tecnologia, criatividade, sustentabilidade. Então, obviamente que as pessoas que são ligadas a esse
a esse assunto aqui de móveis, né, eles vão se interessar em saber mais, né, sobre este salão. Releia. É o momento onde somos chamados a lançar um olhar profundo sobre o tema. Neste período, a que termo o pronome relativo faz referência no contexto? Olha só, é o momento onde. Então, o pronome relativo onde está se referindo ao momento. Esse termo refere-se a um tempo ou localização. É um momento onde. Momento, a gente sabe que é um tempo. Em que momento você almoçou? Está estudando? Então, momento refere-se a tempo. Então, sabendo que na norma padrão, o pronome relativo onde se emprega apenas em referência à localização. Já falei para vocês agora há pouco, o onde é para localização. Como deveria ser escrito? É interessante que vocês saibam que esse onde ele está empregado de forma incorreta. Então, ele quer que você substitua. Como é que você vai colocar? É o momento em que ou no qual somos chamados a lançar um olhar aprofundado sobre o tema. Tá bom? Você reescreve isso aqui, substituindo o onde por em que ou no qual. O pronome relativo onde deve ser empregado para se referir a termos que expressam sempre localização. Muito bem, assim terminamos essa correção da página 173 a 175.